E aí, gente, vamos lá, vamos dar continuidade, estamos aqui juntos, mais uma vez, no seu canal, no meu canal, se me ouvir, né? Conforme Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Estamos firmes e fortes, né? Desenvolvendo aqui esse projeto, né? Esse propósito. Que projeto é esse? Que propósito é esse, né? O início, né, de tudo, né, foi justamente, né, alcançar aquelas pessoas que consideram que não compreendem a Bíblia, né, acha a leitura, vamos dizer, né, cansativa, né, considera que talvez não faz sentido e não tem uma continuidade, né, e algo que é primordial, né, é a perseverança. Não tem jeito. Olha, o cristianismo, eu acredito até que isso é para tudo, gente, isso é para tudo, porque a gente só valoriza aquilo que a gente valoriza. Mas algo que é de suma importância, né, porque fé, né, tem sinônimo de perseverança. Então, se nós não perseverarmos, você pode dizer que tem fé, escrever, né, um adesivo no carro, botar no bolso que o nome fé, mas fé é no coração, né? Porque fé vem justamente da busca, do ouvir a palavra de Deus, do se envolver com a palavra de Deus, né? Do estar conectados, né, com Deus e com sua palavra. E aí, né, tive, né, essa instrução, né, porque vídeos aqui eu já postava, né? E aí é justamente essa é a ideia. Então, assim, se você considera, né, já ouviu, já assistiu, se considera não é relevante, eu estou acima disso, o meu conhecimento ele é mais apurado, o meu conhecimento ele é mais aprofundado, passa para outro, né? Compartilha, sabe? Deixa outras pessoas também alcançarem o patamar que você alcançou. Eu desejo alcançar o patamar, né, no qual você está. Mas enquanto ainda eu não chego nesse patamar, eu vou cumprindo aquilo, né, que eu alcanço. E eu sei que tem pessoas que de repente, né, como eu já disse, considera que não compreende a Bíblia, que não entende a Bíblia, né, então eis-me aqui para ser usado por Deus, para ser esse facilitador, onde a pessoa, né, atentando aqui para esse tempo que a gente passa aqui, muitas vezes ali gira em torno, no máximo 20 minutos, né? Então, se atentar, né, se pegar o Espírito da palavra, né, o Espírito Santo, desejando o Espírito da palavra e se apegar, nossa, vai ser poder, vai ser transformador, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. Porque Deus ele não tem filhos prediletos. Não, isso é função do pregador, porque Deus tem um chamego diferente com o pregador. Tem até uns ousados que julga, que alega que tem um chamego diferenciado com Deus. Tem não, viu? Não tem não. Por isso que nós precisamos ouvir a palavra. Temos que ter intimidade com a palavra. Porque a própria Bíblia já fala que se o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, por isso é necessário, né, de nós sermos diligentes com relação ao conhecimento do Senhor. Então, o Salmo 36 é um daqueles salmos, né, que ele, de certa forma, ele reflete, né, muito do que o salmista até já falou aqui. Os textos não se repetem, mas a ideia ela se repete. Não é por quê? Porque aqui nós somos seres humanos. Não é porque um dia você escutou sobre fé, um dia você escutou sobre salvação, um dia você escutou sobre prosperidade, que você é expert nesse assunto. Não, sou expert, porque eu já ouvi uma pregação, o pregador falou ali, nossa, top, o pregador é top. Oxe, pense numa palavra. Você praticou quanto dessa palavra? E mesmo que você tenha praticado, ainda assim você não conhece tudo. Ninguém conhece tudo. Nem esse pregador que você julga que é top, que você ouviu, né, um assunto lá, né, seja ele, né, qual for, na vertente, né, bíblica. Nós precisamos, né, constantemente ouvir as mesmas coisas, porque isso vai trazer segurança para nós. Então o Salmo 36 é um daqueles salmos onde o rei Davi, né, por exemplo, ele começa dizendo assim, olha o que o rei dele começa dizendo assim, ó: há em meu íntimo uma palavra do Senhor sobre a maldade do ímpio, aos seus olhos não faz sentido temer a Deus. Olha, deixa eu pontuar algo aqui. Está aqui, isso é a palavra do Senhor, isso aqui é a Bíblia. Isso aqui é o salmista dizendo. Aí é o mesmo ponto que sinaliza para aqueles que desprezam a palavra do Senhor, despreza o viver cristão, né, despreza, né, a vida com Deus, despreza. Tem gente hoje em dia que é tão ousada que diz com a própria boca, que despreza, que odeia crente, que tal. Não vamos nem desenvolver nesse caminho. Mas outros com atitudes, outros com o fato de não se envolver, de ser omisso, de conhecer, de saber que Deus é bom, que precisa de Deus, aí ele se omite. Pronto. Tem esses dois perfis de pessoas. Mas o foco que nós cristãos temos que desenvolver, claro, nós temos, né, amor pelas pessoas, queremos que as pessoas vivam, descubram tudo aquilo que nós temos descoberto, tudo aquilo que nós temos vivido. Isso aí é fato. Agora, o foco é desenvolver aquilo que Deus já nos confiou.
é desenvolver aquilo que Deus já nos ilumina. Ou seja, é viver intensamente aquilo que já é luz de Deus em nossas vidas. E não somos privilegiados. Não temos, sabe, algo diferenciado com relação a ninguém. Agora, o que nos diferencia é único e exclusivamente o fato de nós buscarmos a Deus. De nós nos identificarmos com Deus. Por quê? Porque na palavra nós teremos mais do que subsídio, né, para viver do modo digno, que agrada e que honra a Deus. Entende? E aí aqueles que não buscam, digamos que ele de repente, não, mas eu não conheço, eu não considero. Esse é o propósito, fazer com que você conheça, que você considere o modo digno que agrada a Deus. Né? E aí muitas vezes eles jogam, né, vamos dizer assim, na nossa cara, quando nós erramos, quando nós falhamos. Mas a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Até porque nós não estamos prontos e acabados, nós estamos no desenvolvimento. Nós estamos na busca, né, daquilo que é o melhor de Deus, aquilo que Deus projetou para nós. Então, se nós estamos na fila, né, isso quer dizer que já estamos bem, nós estamos na fila para melhorar, né, para nos aperfeiçoar em Deus, né, para corrigir nossos erros, nossas falhas. O ruim era quando nem considerávamos que errávamos. O ruim era quando não considerávamos e achávamos que nossos atos de justiça eram certos e tudo aquilo que nós fazíamos e vivíamos era o correto, quando na verdade estávamos longe de Deus, sentados no colo do diabo e ele botando uma chupeta com fel na nossa boca e a gente achava que era doce. E aí, né, esse é o paralelo do Salmo 36. Por quê? Porque quando você lê, né, você vai ler e você vai entender que depois ele vai pontuar tudo aquilo que é o viver justo, que é o viver santo, que é o viver separado para Deus, aquilo que são as recompensas, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus, né, acrescenta para aqueles que buscam a Deus. Então eu não preciso me preocupar no que se diz respeito àquilo que as pessoas fazem no seu viver de pecado. Agora, eu preciso pregar com a minha vida, eu preciso dar testemunho com a minha vida, eu preciso, né, sinalizar com o meu viver de que aquela pessoa que vive uma vida longe e afastada de Deus e ele não está vendo, que ele precisa sair daquele caminho. Porque há caminhos que para o homem parecem bom, mas o seu final é caminho de morte. Não é? Muitas vezes a pessoa está indo para o abismo e a pessoa não percebe. Ela não percebe. Por quê? Porque ela acha que, né, ela consegue se livrar, consegue, né, se desvencilhar daquilo que está matando, roubando e destruindo a sua vida. E aí a gente pula para o Salmo, né, 37, vai ser um vídeo assim, né, com dois versículos, né, conjugados. E aí o Salmo 37 no versículo 1 já começa dizendo assim, não, como se fosse uma repetição: não te indignes por causa das más pessoas, nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles em pouco tempo secarão como capim e como relva verde logo murcharão. É como se fosse assim, homem, vamos viver a nossa vida, né? Vamos desenvolver o nosso viver cristão, como eu já disse, né? Vamos dar exemplo, vamos nos posicionar diante daquilo que temos visto e ouvido da parte de Deus, né? Para que pessoas, por meio do nosso proceder cristão, né, possa desejar, possa realmente se envolver com Deus. Né? Então, o versículo 37 ele, né, vai meio que nessa direção. Aí o versículo 3 diz assim: confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a tua fé. Olha, ou seja, o que nutre a nossa fé é como assim, você vai fazer o bem. Mas entenda, fazer o bem é da essência do cristão. Você não vai fazer o bem para conseguir nada com Deus. Você não vai fazer o bem para conseguir salvação. Você não vai fazer o bem para agradar a Deus. Não, você faz o bem porque Deus, que já habita em você, já transformou o seu modo de viver. Então hoje você vive para agradar a Deus, né, e todos os seus atos, né, de bondade é reflexo da vida de Deus que há na sua vida, e não porque você está querendo, não, eu fui muito pecador, eu pequei demais, aí eu preciso, né, como se fosse, ele chama de, né, expurgar, né, como se fosse assim, não, é para Deus diminuir a quantidade dos meus pecados. Ora, em Cristo Jesus, por meio do novo nascimento, todos os nossos pecados foram perdoados, eles foram cravados. O escrito de dívida que cabia, que pesava contra nós, né, foi pago em Cristo Jesus, foi cravado na cruz. Então o diabo não tem do que cobrar, o diabo não tem do que lembrar, porque foi pago. Não, mas os homens estão cobrando, os homens estão falando. Isso aí, né, são pura e simplesmente, como diz, né, os mensageiros, né, os mensageiros da má notícia, mensageiro do diabo, que ainda querendo lançar em rosto, né, continua com esse discurso de apontar, mas em Deus, por meio de Cristo, nós fomos feitos justiça de Deus. Então é como se o pecado nunca tivesse existido, né? Então os homens eles podem falar, porque para isso eles têm boca, mas eles não podem
cobrar, apresentar a justificativa de que verdadeiramente nós devemos. Né? E muitas vezes as pessoas elas erram, elas pecam, elas tiveram tantas coisas na sua vida, e aí existem as consequências, que essas consequências muitas vezes elas vão te seguir, elas vão te acompanhar, entendeu? Mas é o pecado? Não, é a consequência. E aí o que é que acontece? Assuma as suas consequências, assuma as suas responsabilidades. Entendeu? Por quê? Porque é fruto, é resultado da vida de pecado que você viveu. Agora, o pecado foi perdoado? Foi. Se você entregou a sua vida a Jesus, crendo que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida, todo o escrito de dívida que pesava contra você, que o diabo podia lançar no seu rosto, foi perdoado. Então, continuando aqui, o versículo 4 diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É por isso que eu digo, a gente tem que focar justamente naquilo que Deus tem nos inspirado. A gente tem que focar naquilo que Deus tem nos feito conhecer. Sabe? Para justamente a gente, a cada dia, porque é o seguinte, olha, o ímpio, ele vive a vida que vive. Sabe? Levando pancada, levando, sabe, paulada, é dificuldade em cima de dificuldade, sabe, tudo isso. Aí, ele acha que não, isso é normal, isso é tal, mas eu digo para você, nós que vivemos em Cristo, nós que seguimos a palavra, você que vive a palavra, você que, rapaz, será que é possível isso? Será que desse jeito que ele está dizendo? É desse jeito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você vai perceber. No dia que você entregar o seu caminho, não, mas eu já entreguei, eu já vivi, eu passei, foi 15 anos na igreja e nada me aconteceu. Você estava na igreja mesmo? Talvez você estivesse até mesmo na igreja e não estivesse em Cristo. Porque se você estivesse em Cristo, eu digo uma coisa para você, se sua vida não mudar em Cristo, na verdade a sua vida muda instantaneamente, de forma espiritual. E aí no desenvolvimento da caminhada a sua vida vai mudar espiritual, física, em todos os aspectos. E aí vai ser visível que aquela atitude que você tomou, aquele posicionamento que você tomou, começa a apresentar os frutos. Agora você dizer que passou 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos numa igreja e não lhe aconteceu nada, aí realmente você estava na igreja. Porque se você estivesse em Cristo, teria transformado, teria mudado muita coisa na sua vida. Então, continuando aqui, o versículo 7 diz assim: aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não te irrite por causa das pessoas que procuram, nem que prosperam, nem com aqueles que tramam perversidades. A gente tem que descansar no Senhor, gente. É descansar no Senhor, sabe? Porque descansando no Senhor, sabe? Deus ele vai acrescentando, é um degrau de glória após degrau de glória. Deus vai acrescentando tudo aquilo que Deus sabe que é necessário para a nossa caminhada. Entendeu? Aí, olha esse texto aqui. Aí sim, esse cabe para nós. Porque nós não somos super crentes. Nós não somos o supra-sumo do evangelho, não. Olha o que o 8 diz, o versículo 8. Diz assim, deixa a ira e abandona o furor. Né? Não te impacientes, não te inflames, pois assim causará mal a ti mesmo. Ou seja, é aquela questão do se aquietar. Porque se você se aquietar no Senhor, é justamente isso. Você vai ter as rédeas, né? O Espírito Santo ele vai te guiar, o Espírito Santo ele vai te conduzir. Entendeu? Então as rédeas da tua vontade, do teu querer, das tuas emoções, tudo isso aí vai estar no Senhor. E se você aplicar a palavra, você sabe, você freia, você controla, você, né? Tem até uma expressão que eu costumo dizer, né? Cheire sua florzinha e sopre sua velhinha. Tem calma, não toma decisão precipitada, não toma decisão debaixo de pressão. Né? E aí o versículo 11 continua assim: os humildes, né, herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Sabe? No Senhor. Porque é justamente isso. Né? O propósito é herdar em Deus tudo aquilo que vai nos dar uma vida em paz, uma vida em refrigério, né? Uma vida em verdes pastos mesmo, como diz lá no Salmo 23. Né? Então, em Deus é possível, em Deus tudo é possível. Então, o versículo 13 diz assim: o Senhor, porém, né? Aí diz assim, não, o 12, vamos fechar com o 12. O ímpio, né, conspira contra o justo e range contra ele os dentes. O Senhor, porém, dele se ri, porque se vê chegando o seu dia. Tem jeito. Não é o desejo de Deus, não é o desejo de Deus, mas ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor. Por quê? Porque não prospera. Não prospera. O Senhor ele coloca os seus anjos, né, que acampam ao nosso redor para nos guardar, para nos proteger. Né? Então, se nós andarmos em integridade diante do Senhor, é certo que nós seremos, né, aceitos, né? Seremos livres de todas as angústias, de todas as dificuldades que nos sobrevenham. E aí o 21 diz assim: o ímpio pede emprestado e não devolve, o justo se compadece e dá com generosidade. Isso é um reflexo do viver cristão.
né? Não ter a intenção, né, de usurpar ninguém, não ter a intenção, né, de querer receber, né, algo, né, a mais da pessoa, sabendo que muitas vezes que a pessoa está passando por uma situação, né, de dificuldade, uma situação que está precisando de uma mão estendida, né? Eu confesso até mesmo que tem pessoas, né, infelizmente levianas, pessoas que se aproveitam, né, da situação, mas deixa Deus te guiar, sabe? Deixa Deus te guiar, deixa Deus te conduzir, porque de repente pode vir até aquela questão da pessoa te pedir emprestado e você diz, não, toma, é seu, eu vou lhe abençoar, porque Deus tem me abençoado, eu vou lhe abençoar, meu irmão, toma, receba. Aí diz, isso é impossível, talvez alguém considere, não, isso é impossível, como é que pode? É o viver cristão. É o viver cristão, meu filho. Não é baseado naquilo que é o ouro e a prata desse mundo, não. É o viver cristão. Não é? Então, eu vendo aqui no texto de Mateus 5,20, olha o texto de Mateus, vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino de Deus. Quem eram os escribas e os fariseus? Os estudiosos da época. Aqueles que conduziam a religião da época. Aqueles que tinham o conhecimento por meio da Torá, que era a lei mosaica, que era os salmos e eram os profetas. Estava lá escrito, eles nem sequer viram Jesus dentro desses ensinos. Eles não viram, eles não perceberam. Por quê? Religiosidade, trabalhando apenas com isso aqui. E não atentaram para Cristo, para a vinda de Cristo. Aí quando Cristo vem e apresenta o modelo divino do reino de Deus, aí é aquela questão, é pegando as coisas que não são para confundir as coisas que são. Então, como diz aqui, né, se a nossa justiça, ou seja, tudo aquilo que nós vivemos não está baseado nos critérios que o mundo emprega. Não tem. A luz não se une com as trevas. Tá entendendo? A inimizade, né? A amizade com o mundo é inimizade com Deus, e a amizade com Deus vira uma inimizade com o mundo. Mas eu prefiro agradar a Deus. Eu prefiro viver para Deus. Aí o Salmo, né, 37, 25, né, o versículo 25, vai nos dizer o seguinte. Esse eu amo, porque eu tenho um bom tempo, né? Eu tenho um bom tempo que sirvo ao Senhor, e diz assim, ó, fui jovem e hoje sou velho, e nunca vi o justo abandonado, nem seus descendentes mendigando o pão. Deus é quem nos supre. Deus é quem nos supre. Sabe, Deus é quem nos possibilita todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é quem nos dá força e sabedoria para adquirirmos riqueza. Riqueza. Ou seja, Deus é quem vai suprir. Foi Jesus orando, ensinando os discípulos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. No céu tem falta? Não, no céu não tem falta. Então, se nós desejamos a vontade de Deus que está estabelecida no céu, aqui na terra, que seria aí nas nossas vidas, nós iremos viver o melhor de Deus. A questão é porque as pessoas oram e não entendem o que estão orando. Né? Aí diz, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja, né? Aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos, né, perdoado a quem nos tem ofendido, né? E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ou seja, pelo conhecimento do Senhor, o texto, né, da oração, né, a oração sacerdotal, né, a oração, como diz, modelo, né, quando nós entendemos a palavra do Senhor, nós compreendemos o que Jesus, né, quis dizer ali, o que Jesus quis passar com aquela oração, né, e que você venha ter esse conhecimento, que você venha, né, justamente ter fome, ter sede, ter esse desejo, né, por quê? Porque o Senhor nunca abandona os seus. Fui moço e hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, esse é o seu canal. Deus abençoe, né? Curta, comenta, compartilha, né? Deixa essa palavra, tá na rede social, vai estar aí no YouTube. Deixa, né? Divulga no teu Instagram, divulga no teu Facebook, divulga no TikTok, pode divulgar, tá livre, é livre, não tem essa questão, vai cobrar, direito, não, não é meu não, conhecimento não é meu não, conhecimento é do Senhor. Não estou aqui também para, que vai vender um curso, vai vender isso, não, passar o conhecimento eu recebi de graça eu vou te dar. De graça é seu. Um curso bíblico, disso, daquilo, para receber. Não tem esse propósito, não. É te inspirar, te abençoar, te fortalecer. Esse final de semana, procura uma igreja, né? Busca o Senhor enquanto se pode achar. Nós, né, ocidentais, né, reservamos o domingo, né, para ir a um lugar onde coletivamente nós buscamos ao Senhor. Então, eu congrego aqui no Verbo Crato. De repente, se você é daqui do Cariri, se você é daqui de Crato, né, se você é de Juazeiro aqui, né, tem gente que vem de Barbalha para cultuar aqui no Crato. Então estamos abertos,
né? Fica aqui próximo ao Velho do Caldo, né? Um local aqui que é emblemático, muito conhecido, como se fosse o McDonald's daqui do Crato, né? O Velho do Caldo aqui, logo bem em frente mesmo. E estamos aqui para servir, para abençoar a sua vida, tá bom? Deus abençoe ricamente e até a próxima. Hoje tá aqui com meu pai. Hoje, gente, eu tô muito feliz. Vocês estão aqui. Me dá um like, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações. Tchauzinho!